Olá, pessoal. Hoje eu tenho uma meditação para compartilhar com vocês. Vocês sabiam que os falsos profetas são castigo de Deus para o seu povo quando está em rebeldia, quando está longe do Senhor, quando está em iniquidade e ama a mentira e rejeita a verdade de Deus e rejeita a exortação do Senhor? Quando o povo de Deus se afasta da lei do Senhor, se afasta de obedecer a Deus e começa a cair na idolatria e começa a se deixar levar pelos seus pecados, pelas suas concupiscências, Deus manda a esse povo aquilo que esse povo quer e merece, que são os falsos profetas. Muitas vezes nós denunciamos os falsos profetas aqui e temos ali o pensamento e amor por aquele povo que está sendo enganado pelo falso profeta. Só que aí a gente vê que muitos daqueles que estão sendo enganados não querem sair do engano, mesmo que você mostre, desenhe, explique o desenho. Eles não querem abandonar aquele falso profeta de estimação. E aí, o Senhor mostra na sua palavra o porquê disso. Vocês lembram da passagem em 2 Crônicas 18, quando Josafá faz ali uma aliança com Acabe? Lembram de Acabe, que casou com Jezabel? Lembra? Então, eles estavam ali fazendo uma aliança. E o que aconteceu? Resumindo, eu vou pegar só um texto aqui rapidinho, tá? Não vou contar a história porque senão vai ficar muito longo. Tenho alguns textos para ler para vocês, tá, gente? Eu vou pegar aqui rapidinho. Ele queria consultar os profetas para saber, vou ou não vou a esta guerra. E os profetas, que eram 400 profetas naquela ocasião, tá? 400 profetas, você imagina, como se fosse uma reunião de pastores nos dias de hoje. 400 pastores dentro de um salão. E o presidente daquela denominação pergunta: e aí, o que nós devemos fazer? Eu vou ou não vou executar esse projeto? E aí todos aqueles pastores respondem, né, para ele favoravelmente aquilo que ele quer ouvir. Sim, sim, vai em frente, porque Deus é contigo, né? E nós já vimos muitas cenas parecidas com essa. Às vezes um se levanta e profetiza a favor, né? Dizendo, sim, Deus é contigo, servo de Deus, eis que te digo, né? E aí todos os outros 400 pastores dizem, sim, amém, é isso mesmo, glória a Deus, aleluia, começam a falar em línguas e tudo mais e profetizar a favor daquele líder. E aí, na história aqui, Josafá fala assim, peraí, mas não tem mais outro profeta aí não? Só tem esses não, 400 profetas aqui falando, né, a favor, né, de mim. Não, tem mais um lá, mas ele sempre profetiza coisa ruim para mim, né?
Ele nunca fala coisa boa, ele sempre profetiza coisa ruim. Engraçado, né? Porque o povo gosta de ouvir os profetas que profetizam coisas boas, né? Coisas que eles querem ouvir. E muitas vezes, né, um profeta profetizar algo que você quer ouvir, que seja favorável, Deus é contigo e tal, nem sempre ele está falando em nome do Senhor. Então, chamaram esse outro profeta. Esse outro profeta era Micaías. Micaías, ele vem e fala, não, eu vou dizer aquilo que o Senhor me disser. E ele vem e ele profetiza, olha, eu vou ler aqui o versículo. Ele diz assim, ó. Em 2 Crônicas 18, versículo 16. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Isso aqui basicamente Micaías estava dizendo, olha, o rei vai morrer nessa guerra aí, né? O povo vai ficar disperso sem um líder. Esse líder vai cair. Interessante que quando se levanta um profeta contra muitos outros e ele profetiza algo, né, como aquele líder irá cair, né? É claro que todos aqueles outros se levantam contra ele, né? E bateram nele, prenderam Micaías, né? Mas olha que interessante que eu queria só chamar a atenção de vocês, gente. Depois vocês leiam a história, tá? 2 Crônicas 18. Mas olha que interessante, que é o que eu quero chamar a atenção hoje. Versículo 19. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote? Ou seja, o Senhor agora, o Senhor, disse através da boca do profeta que ele iria cair, que Acabe iria cair. Só que aí Acabe não quer ouvir, né? Tá vendo aí, ó? Falei que esse daí só profetiza coisa ruim para mim, né? Então o Senhor agora chama. Você imagina nas regiões celestes o Senhor chamando. Quem vai enganar? Quem vai convencer Acabe agora a ir? Porque agora ele tem que ir, ele tem que cair lá sim. E essa profecia vai ter que se cumprir. Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. E agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Percebeu, gente? Olha que forte isso. O Senhor, ele manda o espírito do engano. A gente vai ver aqui também, tá? Lá em Isaías, olha só, preste atenção. Olha como que acontece no mundo espiritual, pessoal, isso é muito sério. Isaías capítulo 6, lá no versículo 9, ele diz assim, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos,
para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Esse mesmo texto, ele é repetido pelo próprio Jesus, lá em Mateus 13, no versículo 10. Os discípulos perguntam a Jesus: por que fala-lhes por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e convertam, e eu os cure. Alguém pode dizer assim, tá vendo? Deus é soberano, que Deus mesmo fecha os olhos e os ouvidos e o coração daqueles que ele quer, ponto e acabou. Não é bem assim, pessoal. Deus, ele é poderoso para fechar o coração, endurecer o coração de quem ele quer, fechar os olhos, os ouvidos para que não entendam, ok? Para que sejam levados pelo engano, porém ele faz isso não aleatoriamente, não é porque Deus escolhe alguns que ele vai fazer crer e alguns que ele vai deixar no engano, não. Deus conhece o coração. Olha o que ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui em Mateus 13. Ele fala: ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Por quê? Tem um porquê, pessoal, ok? Deus não é injusto, ok? Deus endurece o coração, fecha os olhos e os ouvidos daqueles que estão realmente já rejeitando a verdade de Deus. E ele diz: por quê? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Ou seja, Deus fecha os olhos daqueles que já fecharam os seus olhos antes. Então Deus fecha mais ainda para que eles não vejam agora a verdade. Isso é um castigo de Deus. Você está entendendo? Aqueles que fecham os olhos para a verdade, Deus vai lá e deixa a pessoa totalmente cega e não vai ver mais. Porque o Espírito Santo, ele vem, ele que convence, certo? Só que quando o Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém e essa pessoa resiste toda a vida, o Espírito Santo, chega uma hora que o Espírito Santo faz assim, tá bom. Então tá. E deixa. Lembra lá de Romanos 1? Por isso Deus os abandonou as paixões infames. Lembra? Por isso Deus os abandonou as paixões infames. Tem um porquê. Então você planta algo e você vai colher de Deus. Se você busca a Deus com um coração sincero, Deus está sempre disposto. Mas se você resiste ao Senhor, resiste à verdade, resiste ao Espírito Santo, ele te abandona no engano e ele te deixa afundar no engano totalmente e não te puxa mais. Olha aqui. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração
e se convertam e eu os cure. Ou seja, eu poderia os curar, mas eles não quiseram. Eles fecharam os olhos, os ouvidos, endureceram o coração. Então, agora neles vai prevalecer o espírito do engano. E esse texto, ele é repetido também em João 12 e em Atos 28. Interessante que em João 12, ele fala algo muito interessante. Olha só, gente, ó. Ele fala assim, no versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus estava ensinando. Muitos dos mestres da lei, dos fariseus que ouviam Jesus, creram nele, mas não confessavam Jesus publicamente. Por quê? Porque senão eu vou perder o meu cargo eclesiástico, porque senão eu vou perder o meu salário de pastor. Eu tenho aqui um trabalho, né, nessa denominação de tantos anos, né? Então eu entendi a verdade sobre algo, mas eu não posso falar isso abertamente, porque senão eu vou ser excomungado dessa sinagoga, no caso aqui, os fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, a gente vê muito isso, não vê? E como que nós temos a confirmação de que toda vez que há um falso líder, um falso profeta, um falso mestre, que está levando o povo ao engano, e nós sabemos, como nós sabemos que esse falso profeta, ele é castigo para aquele povo. Não tenha pena, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o próprio Deus que manda esse castigo para esse povo, ok? Olha só o que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9. Ele está falando aqui do anticristo, né? Do homem do pecado, do iníquo, quando será revelado. E ele diz assim, no versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vou repetir, porque sempre tem um porquê, gente, tá? Repito, Deus é soberano, mas Ele é justo e sim, Ele dá chance a todos para crerem nele e virem a Ele, ok? E aqui está, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? O pecado quando se torna natural aos olhos desses, né?
quando a pessoa já está tão acostumada com o pecado que para ela aquilo já não é pecado. Isso é iniquidade. Então, aqueles que tiveram prazer na iniquidade. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: o povo merece o líder que tem? Quando, por exemplo, nós temos aí líderes políticos que não são bons, né? E aí nós dizemos, tá vendo? Mas o povo também é corrupto, é mau, né? É desonesto, né? De modo geral, né? Então tem isso. Então o povo, ele merece aquele líder, né? Deus manda aquele líder por quê? Porque é o que o povo quer. Na verdade, é o que o povo quer. É aquilo que o povo merece, ok? Aquilo que o povo busca. Então, quando as pessoas querem, amam a mentira, as pessoas amam a mentira. É muito mais fácil acreditar na mentira, ser enganado, do que descobrir, né, que foi enganado a vida toda e vir para a verdade. É muito mais fácil permanecer na mentira. Isso é muito, muito comum ao ser humano. Então, quando o povo gosta da mentira, gosta das profecias que são comichão de ouvido, né? Ah, você vai ser abençoado, você vai ter vitória, não sei o quê. E só coisas boas e nunca, né, chamando ao arrependimento, chamando a viver a Bíblia de verdade, para viver a palavra de Deus, para obedecer a Deus, para ser aquilo que Deus chamou para ser, né? Então, se você prefere acreditar na mentira, você vai ficar cego espiritualmente. O próprio Deus vai cegar o seu entendimento e você não vai mais entender. Você não vai ter mais discernimento, você vai seguir os falsos profetas, porque vocês se merecem. Para que no fim o juízo de Deus venha sobre os falsos profetas e também aos bodes que seguem eles, né? Às vezes, como eu falei, quando a gente fala contra os falsos profetas, expondo a mentira deles, a maioria dos bodes não percebe e vem contra nós. Como aconteceu com Micaías, que apanhou, né, dos outros profetas ali, como assim você tem o Espírito Santo e eu não? E aí coloca ele na prisão. É assim que acontece com os profetas de Deus, né? Você vê? Você tem que ter piedade ainda desse povo? Não, fale, pregue aquilo que Deus colocou no seu coração, pregue aquilo que Deus mostrou para você. Não tenha medo, tá? Porque é melhor a glória de Deus do que a glória dos homens, né? Não como aqueles fariseus que nós lemos em João, né? Em João 12. Aqueles fariseus que creram em Jesus, mas tinham vergonha de confessá-lo diante dos outros, né, doutores da sinagoga, porque senão seriam expulsos das suas posições, né, e amaram mais a glória desse mundo do que a glória de Deus, né, porque para você ter a glória de Deus, você não vai poder ter glória nesse mundo. Se você é odiado nesse mundo, aí sim, aí sim. Então, lembre-se disso. A maioria, quando tem uma multidão andando para um lado, desconfie que estão indo atrás de um falso profeta, né? Porque os profetas de Deus são minoria, tá? Bom, é isso, pessoal. A gente vai continuar. A gente vai continuar pregando e expondo
e anunciando a verdade de Deus, expondo os falsos profetas. Nós não podemos parar. Mas lembre-se disso. Chega uma hora que nós não vamos chorar mais pelos bodes que preferem estar na cegueira, né, e seguir os falsos profetas, tá? Até a paciência de Deus tem limite. Quando o Senhor chegar, quando o Senhor voltar, ele irá julgar, né? O falso profeta, o espírito do falso profeta será lançado no lago do fogo, né? O lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que o quiseram seguir. Então vamos estar alerta sobre isso, tá, meus irmãos? Aos falsos profetas não tem oração, tá? Não tem oração para eles. Ah, vamos orar pelo irmão para ele se... Não, ele não vai se converter. Falso profeta não se converte, tá? Lembre-se disso. Então, muitos que às vezes ainda podem ser enganados por um pouco de tempo, mas são ovelhas do Senhor e que o Senhor vai tirando para fora do curral, tá? O próprio Jesus vai puxando as suas ovelhas e chamando elas pelo nome, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz, e reconhecem a voz do pastor. Então, os falsos profetas, esses não vão ser chamados por Jesus para se converter, tá? Uma coisa é a gente ter compaixão ainda daqueles que talvez estejam por um momento enganados, mas podem ser ainda despertados pelo Espírito Santo se quiserem. O Espírito Santo, ele bate na porta ali do nosso coração, né? Mas não resistais ao Espírito Santo de Deus, tá? Os falsos profetas não, gente. Eles já são enviados para o engano. Eles não serão mais resgatados para o arrependimento, de jeito nenhum, tá? Por isso que nós somos muito mais duros com os falsos profetas. Esse povo que, ai, ore por ele. Você já está na cegueira espiritual há muito tempo, ok? É isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.